Mais uma vez, estou tendo o prazer de estar com você em mais uma edição do seu programa Conexão Evangélica. Eu sou o professor Cláudio Duarte e eu quero agradecer a você por estarmos juntos, você aqui me dando o privilégio de poder entrar na sua casa com esse nosso programa. Hoje estamos recebendo aqui nos estúdios do Conecta Baixada, do Conexão Evangélica, uma pessoa, embora muito jovem, uma pessoa que exerce uma grande liderança numa igreja muito importante doutrinariamente aqui na cidade de Mesquita. Eu estou me referindo ao presbítero Daniel Pereira da Silva, vice-secretário-geral de missões da Assembleia de Deus, ali na Avenida União, aqui em Mesquita. E antes da gente começar o nosso papo, a nossa conversa, eu quero abrir os microfones para a saudação inicial do presbítero Daniel a todos nós aqui do Conexão Evangélica. Obrigado, professor. Meus amados ouvintes, a paz do Senhor Amém. Jesus, que Deus possa estar com todos vocês, Amém. Não só agora, mas para sempre, né? Estou muito feliz de poder estar aqui com o mestre, né, professor Cláudio Duarte, e desde já agradecer o convite por estarmos aqui para esse bate-papo. Nós vamos estar nos conhecendo melhor, falando um pouco mais sobre a nossa igreja, sobre os projetos e os propósitos. Eu até quero forçar um pouco essa conversa para a Assembleia de Deus, porque é muito importante, às vezes, você que está nos assistindo agora, de outra denominação, ou que que frequenta uma outra igreja com uma outra orientação, você conhecer, você saber a doutrina, pelo menos os fundamentos doutrinários de cada denominação, principalmente uma denominação da força, da vitalidade da Assembleia de Deus. Então, a primeira pergunta que eu quero te encaixar, presbítero Daniel, eu não sabia, foi por intermédio de uma informação sua, que a Assembleia de Deus ali da Rua União, da Avenida União, é a igreja evangélica mais antiga da cidade, da nossa cidade de Mesquita. E eu queria que você contasse, por gentileza, um pouco da história dessa Assembleia de Deus, né, que é a igreja mãe, a célula máter aqui das igrejas evangélicas de Mesquita. Sim, professor. Na verdade, a nossa igreja hoje, a Assembleia de Deus de Mesquita, que situada na Avenida União 902, ela possui hoje 76 anos de existência, de fundação, e é a primeira igreja evangélica mais antiga do nosso município de Mesquita. E dizem a história, né, que a primeira foi em São Cristóvão, ainda existe em São Cristóvão. São Cristóvão veio uma Assembleia de Deus para Belfor Roxo, e de Belfor Roxo foi dali de onde nós saímos, a nossa mãe. Então, a primeira da denominação foi São Cristóvão, depois em Belfor Roxo, de Belfor Roxo gerou a Assembleia. Isso. E hoje nós estamos aí com bastante tempo, né, de fundação. Graças a Deus é uma igreja forte em Cristo Jesus, onde nós estamos sempre, ininterruptamente, pregando o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E para eu falar dessa história dessa igreja, professor, eu acho que levaria muitas horas. E eu não posso deixar de falar um detalhe principal. Para nós gememos bastante tempo, que o que mais me chama a atenção na construção, no tempo, na duração dessa igreja, é que foi construída, foi administrada por homens que mal sabiam ler, mal sabiam escrever. Mas por que eu estou falando isso? Porque hoje, no século XXI, quando nós vivemos, não existe mais um administrador, um pastor, seja qual for o líder, com um nível de analfabetismo, que não sabe ler, que não sabe escrever. Hoje a sociedade nos cobra uma postura melhor, uma boa formação. Mas o que me chama a atenção é que esta igreja se tornou uma igreja forte, não por causa do estudo. Não quer dizer que eu sou contra o estudo, pelo contrário, sou amante do estudo, incentivo a todos a estudarem e ler a palavra de Deus. Mas foram homens que nós não vemos
hoje caráter como esses homens. Homens de palavra, homens que oravam, homens que tinham temor a Deus, homens que sabiam amar, que sabiam também perdoar. E a história da Assembleia de Deus em Mesquita hoje, a mais antiga do nosso município, cresceu na mão desses homens honrosos, como a própria palavra de Deus diz no livro de Hebreus, né? Lembrai-vos dos nossos pastores, dos nossos guias, que nos falaram a palavra de Deus. Eu quero pegar um gancho, é inevitável. Eu não me contei, porque quando o senhor fala desses homens, eles eram pastores que apacentavam pessoas, discipulavam pessoas para Jesus, Verdade. para o reino de Deus. E esse trecho que foi citado de Hebreus, ele é absolutamente, deveria ser lido por todos os que hoje, ou muitos dos que hoje carregam esse título de pastor, sem discernir a responsabilidade e importância da função que Deus lhes outorgou. Muitos não têm nem ideia do que isso significa. É verdade. Eu fiz esse comentário porque esses homens, embora, como o senhor mesmo falou, com pouca escolaridade formal, mas eles tinham algo que é fundamental, temor a Deus. É verdade. Né? E eu sempre converso com amigos, com colegas, e eu sempre cito esses homens porque são referência para nós, como nós podemos dizer, pastor Bernardino, Severino Amador, pastor José Firmino de Lacerda, o meu avô, que foi pastor presidente ali, o pastor José Manuel da Silva, grandes homens que passaram por ali e que deixaram uma marca. Uma marca de integridade. Com certeza. E é o que eu digo para os meus amigos, um homem que não conhece a sua história, pessoas que não têm história, não conhecem nada de suas histórias, na verdade é como se nunca tivesse existido, porque não possui referência. E quando nós não possuímos referência, nós apenas vagamos sem propósito na terra. Presbítero Daniel, a gente hoje vive, possivelmente, os últimos tempos. Acho que a Bíblia é clara e os tempos estão se cumprindo, e à medida que os tempos vão se cumprindo, mais os desafios vão crescendo de intensidade, né? Para a igreja, não uma denominação, para a igreja de Jesus. Eu queria perguntar como é que a Assembleia de Deus, especificamente a Assembleia de Deus da Avenida União, como ela se comporta ante desafios terríveis que hoje se impõem contra a igreja evangélica, por exemplo, aborto, relações homoafetivas. Como é que a Assembleia de Deus se coloca diante dessas questões? Eu citei duas especificamente, mas que podem ser alargadas pelo senhor na sua resposta. Na verdade, professor, os desafios, o senhor colocou muito bem, na verdade, esse aumento dos desafios, ele sempre existiu. Desde a igreja primitiva, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, onde começa com a descida do Pentecoste, até hoje, a igreja ela vem enfrentando vários desafios. O que acontece é que muda-se os desafios com o tempo, alguns são os mesmos. E eu posso com certeza afirmar para o senhor que a nossa missão, o nosso combate aos desafios é aqueles que vêm de encontro à palavra de Deus. Na verdade, o povo de Deus às vezes é taxado como uma pessoa que impõe, que tudo não pode. E na verdade, não é isso que as pessoas têm uma imagem deturpada, diferente, porque nós temos um manual de vida. É como se o senhor fosse montar, melhor dizer, um armário. Quando o senhor vai montar um armário, toda pessoa leiga vai observar que tem um manual. Ele vai pegar aquele manualzinho
e vai ver passo a passo para montar o armário para ele ficar perfeito. Da mesma forma, nós que temos Cristo em nosso coração, ter Cristo é aceitar Ele como Salvador e seguir a fé em Cristo rumo à mansão celestial. Nosso manual de vida é a Bíblia Sagrada, é a Palavra de Deus. Se a minha Bíblia, se a Bíblia que Deus nos deixou como manual de vida, diz que não deitará homem com homem, nem mulher com mulher, não matarás, não roubarás, enfim, todos os outros mandamentos que nós conhecemos, nós seguimos a palavra de Deus. A Assembleia de Deus de Mesquita jamais vai impor uma teoria, algo criado da mente humana para dizer que aquilo é errado. Não. Quem diz que é certo, errado, é próprio Jesus Cristo, próprio Deus, que através da sua palavra que Ele nos deixou. Então, finalizando essa parte que o senhor me perguntou, professor, na verdade, nós combatemos esses desafios há muitos anos. Nossos irmãos que já foram mártires, eu posso citar aqui Jerônimo Savonarola, Martinho Lutero, posso citar aqui João Bunho, tantos outros que até um conhecido muito da mídia, pastor Martin Luther King nos Estados Unidos, foram vários desafios. E cada geração enfrenta o desafio com a mesma arma, a palavra de Deus. Só que o grande diferencial é com amor no coração para não matar, apenas ganhar alguns para que possamos ir para o céu junto, acreditando na razão que é a palavra de Deus. Esse é o mote para a terceira pergunta. A gente tem visto, eu digo assim com tristeza, uma igreja cada vez mais afastada da palavra. É uma igreja que é guiada por vários ventos de doutrina que sopram por aí, arrastando centenas, milhares, sabe-se lá Deus para onde. Deus sabe para onde. E eu queria saber o seguinte, como a Assembleia de Deus tem se posicionado, Assembleia de Deus de Mesquita, tem se posicionado em relação à pregação e ao ensino da palavra dentro da instituição? Professor, hoje nós temos um curso de teologia na nossa igreja, nós temos influenciado e contagiando pessoas, membros nossos, para que possa estudar a palavra de Deus. Mas pode alguém até perguntar, por que estudar a palavra de Deus? O senhor tocou num assunto muito importante e hoje nós vemos várias pessoas sem rumo. Eu costumo dizer que hoje existem várias igrejas para vários gostos, mas nem todos os gostos levam para o céu. O grande problema... Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, está lá em Mateus. A rapaziada não lê, né? Não lê. O grande problema de nós vermos esses ventos de doutrina, todas essas coisas que nós achamos às vezes absurdo, eu arrisco a dizer hoje aqui para o senhor que nós estamos vivendo uma das piores gerações no meio evangélico. Arrisco dizer isso porque existiu uma geração que orava muito, jejuava bastante, passava vigílias da noite orando, iam para a igreja para adorar a Deus, não para pedir. E hoje eu estava vindo para cá, para o programa, e eu estava conversando com Deus justamente sobre isso. Hoje o foco não é mais a adoração a Deus, é barganhar coisas com Deus. Eu faço, eu quero, Senhor, eu vou fazer porque eu quero que o Senhor... Eu determino. Poxa. E na verdade, Deus ele nunca quis isso de nós. Na verdade, a adoração a Deus, o temor, a obediência a Deus é que vai gerar, vai trazer para nós as bênçãos, como Deuteronômio 28, 1 e 2 diz, que se atentamente ouvires e obedecer a minhas vozes, certamente as minhas bênçãos virão, te alcançarão e te seguirão. E então, hoje na Assembleia de Deus de Mesquita, o ensino, a pregação do Evangelho, ela sempre está baseada nas Escrituras Sagradas. Hoje, o nosso pastor presidente, pastor Rubens da Silva,
ele implantou um novo regime, na verdade não é novo, né? Já existe, que para ser obreiro na Assembleia de Deus em Mesquita, tem que passar por um curso. Depois desse curso tem uma avaliação, onde é montada uma comissão de obreiros que vai avaliar se tem nome sujo no SPC Serasa, certidão negativa, conversa com a esposa, com a família, vizinhos, justamente para nós termos homens preparados que não tenha seu ministério censurado, mas que tenha a cabeça erguida, que quando passar na rua, as pessoas possam dizer assim, lá vai um homem de Deus. Então, a principal diferença nisso tudo não está na estratégia do homem, não está em alguém que pensou numa ideia grande, inimaginável, mas, na verdade, está na meditação da palavra de Deus. Hoje a Assembleia de Deus continua, desde o início da sua fundação, pregando o que Jesus deixou para nós, como eu disse antes, como um manual de vida que nos leva para o céu. De fé e de prática. Isso. Presbítero Daniel Pereira da Silva, vice-secretário-geral de missões da Assembleia de Deus de Mesquita, eu quero pedir ao senhor que faça a saudação final, convoque o nosso público para os cultos da Assembleia de Deus e deixe a mensagem que Deus propuser no seu coração. Sim. Nossos cultos são às segundas-feiras, a partir das 19 horas, que é o culto de libertação. Na terça-feira, às 19 horas, nós temos o culto do ensino, culto de doutrina da palavra, onde o nosso pastor-presidente Rubens da Silva está ministrando. Nós temos o culto de avivamento, que é quinta-feira, às 19 horas, terceiro sábado do mês, culto jovem, os nossos jovens cultuam a Deus ali na direção deles. E domingo pela manhã, nós temos 9 horas da manhã, a grande escola bíblica dominical, que ensina a todos, aberta a todos, todo o público. É uma escola onde você não vai receber diploma, mas lá no céu, puxa vida. E todos os domingos, às 19 horas, grande culto público aberto para todos que quiserem. Pastor. O endereço, repete o endereço, por gentileza. O endereço é Avenida União, número 902. O telefone é 2796-2796. Fica próximo à Pátria Unida, Isso. Material de construção. Muito fácil para você chegar, o ônibus é na pista, para você que mora em Mesquita, você sabe disso, é na pista da Avenida União. Sem qualquer dificuldade para chegar e sem qualquer dificuldade para sair posteriormente. Bom, eu quero agradecer da minha parte muito a presença do presbítero Daniel Pereira da Silva e agradecer a você que conosco está, dividiu, compartilhou mais esse tempo aqui no programa Conexão Evangélica. Que Deus lhe abençoe e até uma próxima edição, se assim Deus quiser.